da segunda sessão legislativa, a presidência solicita o registro biométrico. A presidência dispensa a leitura da ata. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições: projeto de lei 2.825, no primeiro turno, deputado Dr. Wilson Batista. Projeto de lei 2.377, no primeiro turno, deputada Lourdes Falcão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater parceria público-privada para estruturação e moderagem do novo complexo hospitalar da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, bem como o Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais, LACEN. Estão presentes os seguintes convidados, que eu chamo para tomar assento à mesa: a competente Renata Ferreira Leles Dias, presidente da Fundação Hospitalar; Josiane Barbosa Piedade Moura, mestre em Ciências Farmacêuticas e coordenadora da Divisão de Epidemiologia e Controle de Doenças do LACEN, representando Glauco de Carvalho Pereira, diretor do Instituto Otávio Magalhães; Cátia Regina de Oliveira Rocha, presidente da Federa Santas, que está por videoconferência. Obrigado, doutora Cátia. Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça, esteve aqui ontem, não está aqui nesse momento. Edivaldo Faria da Silva Filho, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSENS. Maflávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais. O Ministério da Saúde sempre ausente, assim como as vacinas, né, de Covid, as vacinas de catapora e também a questão das insulinas, né? Então, estamos vendo o Ministério da Saúde promover realmente esse genocídio contra a população brasileira e a população mineira. O e-mail do Edivaldo Farias, né? Que não pôde estar presente, e também doutor Luciano, da Comissão de Saúde, que a Maflávia nem resposta ela deu. Isso. Muito bem. Muito bem. Essa questão de poder fazer esse complexo hospitalar e laboratorial, ele é bastante interessante, né? E a gente fica bastante feliz de ver que nós estamos aí vendo a FEMIG investir bastante recursos para poder ter aí um senhor hospital, né? E uma parceria público-privada. E interessante é que o ministro baiano, Rui Costa, né, falando que nós vamos ter aí em torno de 7 bilhões de reais em parcerias público-privadas do PAC, do governo federal. Então, estamos vendo aí que eles estão aprendendo também como poder fazer uma melhor gestão. Com a palavra, a nossa amiga Renata Ferreira, presidente da FEMIG, para explicar para essa casa e ficar nos anais aí da casa essa brilhante ideia de as coisas realmente funcionarem. Digo aqui também que, há poucos dias atrás, a vice-presidente dessa casa, a deputada Leninha, reeleita hoje, ela levou o reitor da Unimontes,
porque o Hospital da Unimontes tem passado inúmeras dificuldades. Às vezes precisa de um neurocirurgião, não consegue um neurocirurgião para se inscrever no concurso, não consegue um neurocirurgião para ser contratado, né, pelo mesmo preço de um clínico. Não quer dizer que o neurocirurgião seja melhor do que o clínico, mas tem mais clínico, então tem menos neurocirurgião. E aí, com isso, a gente fica vendo as pessoas sofrendo, o povo sofrendo por causa de picuinhas ideológicas que algumas pessoas cismam em ter no momento em que nós estamos num século de que isso aí está virando passado. Essa picuinha ideológica, ela fica acima do bem-estar da população. Com a palavra, Renata. Oi? Tá bom? Tá, né? Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Hoje eu vim aqui, né, junto com a Josi, da FUNED, para a gente apresentar o novo complexo de saúde, né, que a gente vai construir e vai operar. A gente tem uma apresentação, vocês conseguiram colocar aí? Este é mais uma das várias apresentações que eu tenho feito para que todos participem deste projeto, que é um projeto único, é um projeto maravilhoso para o SUS, para os nossos pacientes, né, para quem é usuário do SUS, também do LACEN. Eu tenho falado isso internamente, apresentado para os servidores da FEMIG, para que todo mundo não só saiba, mas como participe, né? E hoje é mais um dia que a gente pode encontrar pessoas aqui que vão nos ajudar e vão participar deste projeto. Então, vou explicar, no final a gente vai debater, né, falar sobre algumas dúvidas, mas eu vou tentar aqui dar uma geral sobre o que a gente vai fazer daqui para frente e o prazo para isso. Bom, então o SUS merece aí o melhor, né, o nosso novo complexo de saúde. Os objetivos da PPP, ele é a construção deste novo complexo que contemple os hospitais da FEMIG e o novo LACEN. E as premissas deste projeto é que a gente tenha ampliação do acesso e melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados pela FEMIG e pela FUNED. E uma outra premissa muito importante é que, para o servidor, não haverá nenhuma perda, né? Para o servidor, se houver mudança, vai ser uma mudança para melhor. Assim, da onde que a gente, né, de onde se inicia, né, a PPP ou a ideia, né, e por que construir o novo LACEN e o novo Eduardo de Menezes? Lá em 2021, né, após, né, a tragédia de Brumadinho, a gente fez um acordo judicial e, de todo o recurso que foi passado pelo Estado, a FEMIG e a FUNED receberam, né, esses 267 milhões para a construção do novo Eduardo de Menezes e para a construção do novo LACEN, muito pautados, né, e justificados pela Covid-19. A gente tinha passado momentos difíceis, complexos com a Covid e aprendemos muito com a pandemia. Inclusive que a gente precisava de uma estrutura, né, tanto hospitalar quanto do laboratório central, uma estrutura muito melhor, muito mais flexível. Uma estrutura... Renata, eu vou precisar de 5 minutos aqui, por causa de uma votação do Tribunal de Justiça ali, viu? Vou suspender a reunião aqui por tempo indeterminado. Só um instante. Bom. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Então, dando continuidade aqui, né, então, assim, a gente começa, então, né, a ideia de PPP com esse recurso que foi disponibilizado para a gente construir esse novo, então, hospital e o novo laboratório. E aí, eu tinha, né, eu e Josi, FUNED, FEMIG, tínhamos duas alternativas para a construção e, né, a manutenção deste novo prédio, né, desses novos prédios. Ou a gente caminhava para o modelo tradicional, né, e ali a gente destacou no nosso slide, que é onde você faz várias contratações diferentes, ou seja, várias licitações,
com vários custos de transação, né, concepção ali da infraestrutura, né, você faz o projeto, depois você faz uma licitação, faz a obra, com a obra pronta, você faz outra licitação para uma equipe que vai manter essa infraestrutura e os equipamentos. Então, você tem ali vários custos de transação. E a PPP, ela oportuniza que a gente faça uma única licitação após a modelagem, e essa PPP vai, então, fazer tanto a parte de projeto, de obra, quanto a manutenção do nosso prédio. Bom, e quais são as características do modelo PPP? A gente faz, então, a seleção, né, de um parceiro privado, que ele presta o serviço durante um prazo determinado. Então, a gente está falando de um contrato com um prazo determinado, e este contrato é, então, fiscalizado, né, e gerido pelo Estado, né, neste caso aqui, pela FEMIG e pela FUNED. O parceiro privado ele é escolhido através de licitação, então, é uma concorrência transparente, com equidade, e é um contrato administrativo, né, e a grande vantagem deste modelo é que o contrato administrativo ele é um contrato baseado em indicadores de desempenho. O que significa isso? Se o parceiro ele faz o que combinou-se, se ele alcança as metas dos indicadores que foram propostos no contrato, ele recebe o seu faturamento, o seu recurso, o seu financeiro. Se ele não entrega, ele não recebe o dinheiro, né? Os hospitais e o LACEN, eles continuam públicos, 100% SUS, né? Então, a gente está falando de um modelo onde a gente faz uma licitação, encontra um parceiro privado, que vai ser acompanhado através de indicadores, mas a gente continua com total gestão sobre esse parceiro e, além disso, continuamos aí 100% SUS. Alguns estudos sobre parceria eu trouxe aqui, né, para vocês perceberem que a gente não está também fazendo algo que não foi testado e que não foi consolidado, né, não só no Brasil, como também em outros países, né? Os modelos de PPP em hospitais eles começaram a ser implantados em 99, né, no Reino Unido. O preço médio, né, de construção de projetos de PPP, em um estudo feito pelo BID em 2020, ele é 22% menor do que uma construção, né, tradicional. E, além disso, o prazo da entrega dessa construção o prazo é 35% menor do que se a gente fizesse pelo modelo tradicional. Aí, em um estudo do Tribunal de Contas de Portugal, de 2021, né, mostra que, lá em Portugal, as PPPs estão plenamente integradas ao Serviço Nacional de Saúde deles, né, que é o nosso SUS, e geraram poupança ao Estado, né? Lá, temos ali outro estudo de 2016, falando que o setor privado tem maior capacidade de lidar com investimentos em hospitais, liberando, assim, o setor público do considerável investimento inicial. E isso é muito importante de ser dito, porque este projeto, este complexo, a gente só consegue entregar hoje no Estado através do modelo de PPP. Né? Um complexo com mais de 500 leitos, com um laboratório central, né, e um centro de pesquisa, ele demanda muito recurso financeiro e muita expertise. E o modelo PPP vai nos permitir alcançar um nível de modernidade e inovação que a gente, tradicionalmente, não conseguiria fazer pelo Estado. E aí, por fim, um último estudo de 2016, falando que os hospitais geridos por PPP apresentaram resultados superiores em questões relacionadas ao atendimento ao paciente e à eficiência. Deixei aí para registro, né, a legislação que fala sobre a PPP, para que vocês possam, né, olhar, estudar sobre o tema. Outras motivações aí que fizeram que a gente pensasse em um complexo hospitalar e não só no Eduardo de Menezes e no LACEN, nesse complexo de saúde. Existem muitos estudos, nós trouxemos aí um do Banco Mundial, especificamente,
sobre a quantidade ideal ou a quantidade mínima e máxima de leitos que permitem um hospital a ser eficiente, a ser sustentável. E hoje a FHEMIG aqui em BH, ela tem vários hospitais entre 80 e 130, 140 leitos, o que deixa esses hospitais insustentáveis ou ineficientes. Com o complexo, né, trazendo mais hospitais para dentro de um complexo que vai alcançar 500 leitos, a gente consegue estar dentro dessa margem de eficiência, permitindo, então, que vários serviços sejam divididos, né, entre esses 4 hospitais e o próprio LACEN, e, além disso, a gente permite uma melhor produtividade, que é o que a gente pretende alcançar, principalmente com a parte de exames, né, laboratoriais, exames de imagem, como tomografia. Então, a gente conseguiria fazer não só exames para o próprio hospital, como a gente também avançar na produtividade, começar a fazer mais exames ambulatoriais, puxando a fila, né, de exames hoje, por exemplo, de Belo Horizonte, de tomografia, que é bem grande. Bom, então, chegamos aí, né, nesse ideal, nesse projeto que a gente idealizou. Eu tenho ali, então, 4 linhas de cuidado, que são 4 hospitais da FHEMIG e o LACEN, a oncologia, com o Hospital Alberto Cavalcante, o Eduardo de Menezes, com a infectologia, a maternidade e saúde da mulher, a maternidade Odete Valadares, e a pediatria com o João Paulo II, além do Laboratório Central. Então, nosso objetivo é que essas linhas de cuidado ou esses hospitais, dentro de um complexo de saúde, junto ao LACEN, vão gerar maior eficiência com a sinergia entre, né, essas linhas de cuidado. Além disso, hoje, a gente tem 452 leitos ao somar esses 4 hospitais, e a gente vai passar nesse novo complexo a 532 leitos. Então, estou falando de um aumento de leitos de 18%. Além disso, nós teremos novos serviços. Quais são eles? A gente vai trabalhar com a oncopediatria, que é hoje um vazio assistencial em todo o estado de Minas Gerais. A oncopediatria ela tem demandas que precisam ser atendidas, e a gente vai fazer isso nesse novo complexo, além da linha de hematologia e de oncohematologia, e cirurgia pediátrica, por exemplo. Hoje, lá no João Paulo II, o nosso hospital é um hospital clínico, e quando chega uma criança lá, por exemplo, com uma apendicite, a gente precisa pedir transferência, porque o João Paulo II não tem bloco cirúrgico. Neste novo complexo, a gente vai ter toda uma estrutura que vai permitir com que a gente faça, inclusive, cirurgias e atenda toda a pediatria lá. Bom, além disso tudo, com o PAC do governo federal, o deputado Arlen comentou aqui sobre o PAC. O PAC é voltado para a PPP e ele tem uma linha de investimento para maternidades. A gente aproveitou, a gente se candidatou e fomos contemplados com 153 milhões, que também vão nos ajudar aí no financiamento da nossa PPP, junto com o recurso da Vale. Bom, e aí, algumas inspirações que trouxemos aqui, olha, já deu certo em algum lugar? Já deu sim, a gente trouxe aqui para vocês verem lugares, inclusive, que nós fomos lá, visitamos, para ver se funcionava e a gente copiar o que deu certo e ainda ter a oportunidade de ampliar e melhorar aquilo que for possível. O Hospital Metropolitano, Célio de Castro, aqui do Barreiro, aqui de BH, sob gestão da Prefeitura, é o primeiro exemplo que a gente traz ali. Nós temos uma avaliação de satisfação dos usuários de 96%. Então, é um hospital com uma avaliação muito positiva, uma infraestrutura muito boa. Então, acho que a gente também pode alcançar isso aí. Um outro exemplo é o Hospital do Subúrbio, na Bahia. Ele é um hospital de trauma, um hospital de alta complexidade, que também foi construído através de PPP. E também, na Bahia, o Instituto Cotumaia, que também foi construído com PPP, e gira aí a parte de apoio com a PPP, e esse exemplo é muito bom, porque ele se parece muito com o que teremos aqui,
que é os servidores públicos da Bahia, que antes trabalhavam no hospital precário, ruim, com uma infraestrutura muito ruim, ganharam esse novo hospital, né, muito bonito, além de bonito, né, que permite uma eficiência, um atendimento muito melhor, que é muito parecido com o que vai acontecer aqui com a gente. Bom, e, por fim, a Bahia, de novo, né, mais um hospital, o Hospital Metropolitano, ele está atualmente terminando a construção, e a Bahia já vai para o 3º hospital de PPP, 4º hospital, né, de PPP. Bom, e como que vai funcionar o nosso complexo, né, a nossa PPP? Bom, o objeto vai ser a construção, a equipagem, a manutenção e a prestação de serviços não assistenciais pelo parceiro privado que a gente vai escolher através de licitação. Então, ele vai construir o prédio, ele vai equipar, e equipar significa colocar tudo, colocar a tomografia, colocar a ressonância, a radioterapia, as camas, colocar os equipamentos no LACEN. Ele vai ter que fazer a manutenção tanto do prédio quanto destes equipamentos e também será responsável pelos serviços que não são assistenciais e que hoje a gente já faz a contratação, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né? A gente hoje tem, na FEMIG, 189 contratos e na FUNED, 88 contratos que a gente precisa gerenciar, licitar, para fazer essa parte não assistencial, né? Que, como exemplo, eu posso dar a limpeza, a alimentação, a manutenção de ar-condicionado, a manutenção de elevadores. Então, a gente tem um outro slide mostrando exatamente todos os serviços que hoje a gente tem vários contratos e que a gente vai consolidar em um só. O prazo do nosso contrato será de 20 anos. Os valores de investimentos, a gente vai agora abrir a consulta pública, né, ainda neste mês de dezembro, e ela vai ficar aberta durante 30 dias. Então, também faço o convite aqui para que todos participem, entrem na consulta e nos ajude a construir um complexo de saúde, né, bom, melhor possível. Os valores vão ser apresentados na consulta pública. A área prevista, né, nós vamos fazer 24 mil metros quadrados, né, de construção. Serão 3 prédios, vocês vão ver o vídeo daqui a pouco, para vocês terem ideia de como que vai ficar. Em um dos prédios tem o LACEN e o nosso centro de pesquisa. No segundo bloco, nós temos a Maternidade Aldete Valadares e o João Paulo II. E no terceiro bloco, a gente tem a oncologia e a infectologia, inclusive com saídas e entradas separadas, principalmente para casos, né, extremos de infectologia, como, por exemplo, ebola e essas outras coisas. O nosso prédio vai ser muito preparado. A modalidade da licitação vai ser concorrência pública e o critério de julgamento é o menor valor da contraprestação, né? Então, o menor valor vai ganhar. Lembrando que existem vários critérios para participar dessa licitação. Bom, e aí quais são os tipos de serviços, né? Então, os não assistenciais, e aí as figuras ali deixam claro, né, do que eu estou falando, né? Vigilância, portaria, limpeza, manutenção predial. Esses, então, serão operados pela PPP, e os serviços assistenciais, a FEMIG e a FUNED, continuam hoje como estão, né? Eu digo sempre, para exemplificar, que a gente vai mudar de casa, né, Josi, para uma casa muito melhor, muito mais confortável, muito mais tecnológica e moderna. Bom, então, como eu falei, né, eu coloquei ali o exemplo da FEMIG, hoje a gente tem 189 contratos terceirizados, né, e aí estão alguns exemplos: transporte, limpeza, manutenção, portaria, lavanderia, e a gente vai, então, deixar com que a PPP, né, nós vamos licitar, e a PPP é quem vai gerenciar todo esse serviço para nós. Então, a gente sai de vários contratos, 189 da FEMIG, 88 da FUNED, para um único contrato, para a gestão de um único contrato e que prevê indicadores de desempenho. Então, a gente vai, além de tudo, aprimorar e robustecer a forma de gestão e de exigências dos serviços que são prestados, né, para a FEMIG e para a FUNED. Esses são alguns dados preliminares. Então, a gente está falando de
são 400 leitos, né, clínicos e de cirurgias em enfermaria, mais de 100 leitos de UTI. Né, então, nosso complexo tem um total de 532 leitos. Nós temos mais de 60 consultórios previstos, faremos 200 mil consultas especializadas, mais de 30 mil internações no ano, e, na parte do LACEN, a gente vai fazer mais de 2 milhões de análises clínicas de vigilância laboratorial. Lembrando que a gente está dobrando a capacidade do LACEN. Temos aí alguns ganhos, né? Eu já fui falando alguns, mas é importante destacar. A gente vai trabalhar com uma estrutura modular e flexível, né? Principalmente porque eu contei para vocês que o Eduardo de Menezes e o próprio LACEN, que deram origem a esse projeto, e a gente percebeu o quanto que era importante a gente ser flexível, ser célere, né, nas respostas que muitas vezes a saúde nos demanda. Maior rapidez na manutenção, na aquisição de equipamentos. Né? Então, assim, a gente vai gerenciar o contrato da PPP e ela será responsável por isso. Né? Hoje, a gente passa situações em que uma peça quebra e o equipamento é um equipamento importado, a gente tem meses, dias, semanas esperando para fazer elegibilidade de licitação para conseguir contratar, e, enquanto isso, a gente fica com o serviço paralisado. Né? Então, esse é um grande ganho, principalmente assistencial, principalmente nas entregas do LACEN, né, que esse novo complexo vai nos permitir. Instalações mais confortáveis para os usuários e servidores. Vocês vão ver aqui nas fotos e no vídeo, né? Ficou muito bonito, né? Tem biofilia, tem acessibilidade, tem sustentabilidade, né? É o meio ambiente. Então, a gente está falando de um outro patamar. Né? Nós estamos falando aqui do melhor complexo de saúde, o melhor hospital, e o melhor laboratório em termos de modernização, de conforto, de tecnologia do Brasil hoje. Né? Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito de estar conseguindo colocar esse projeto de pé. Então, novas tecnologias, a gente vai absorver isso tudo, e é muito interessante, porque a PPP, inclusive, tem que estar sempre atualizada com relação a isso. Isso vai facilitar muito, porque o Estado, né, a administração pública, muitas vezes, né, demora demais para absorver algumas tecnologias que têm muito impacto na saúde, e a gente vai conseguir fazer isso de forma muito mais rápida. E, não menos importante, o fortalecimento da pesquisa e do ensino, inclusive avançando aí para pesquisas clínicas, incluindo a residência, que hoje é um dos, né, dos grandes competências, né, e entregas que a FEMIG faz. Esse aí é o local, né, que vai ser feito, construído o nosso complexo. Então, nós temos ali, né, na direita, embaixo, a Via Expressa, né, logo aí em cima, a Avenida Amazonas, do lado ali o Expo Minas, né, e bem ao lado da FUNED, a gente vai fazer a construção ali do nosso complexo. Então, para a FUNED vai ficar, né, até mais fácil, né, só vai mudar para o lado ali, para a direita, né, vai ser bem mais tranquilo. É um lugar onde hoje a gente tem linhas de metrô, a gente tem ônibus, né? Então a gente tem um acesso facilitado também por várias vias, o que vai facilitar bastante para os nossos pacientes, né? Para quem precisa ir, e também para os nossos servidores. Eu trouxe aí um slide, só uma parte do projeto arquitetônico, né? Para vocês verem que a gente já avançou, inclusive, nesse desenho. E também aqui num corte transversal. E aí vocês podem ver, né, eu vou voltar aqui rapidinho, que a gente tem dois prédios que, num primeiro momento, parece que eles não estão interligados, mas, ao ver o corte transversal, vocês veem que ele se liga tanto na passarela, né, ali aérea, quanto também na parte ali abaixo, né, principalmente com esses serviços que podem ser divididos entre todos os hospitais, né, que ali vão ficar a parte de imagem, a parte de CME, a parte de SND, né, que é a parte de refeição, medicina nuclear. Então, tudo isso que a gente vai dividir, a gente está colocando junto. E embaixo do LACEN, não posso dizer embaixo, né, mas no LACEN a gente tem a parte de ensino e pesquisa, com simulação realística, com auditório. Então, é um projeto muito bonito.
Bom, essa é a carinha do projeto. Será que a gente consegue dar play no vídeo? Vocês acham que vocês conseguem? Vocês estão no PowerPoint? Ah, é só dar para frente? Ah, tá. Não, pode tentar. Não deu, não? Ixi. Bom, não, gente, é tão bonito. A gente vai tentar... O vídeo vem na apresentação de PowerPoint. Espera aí que a gente vai tentar rapidinho. Esse é o último slide, só para a gente dar uma olhada no como que ficou o projeto. Será que se eu colocar para frente que vai passar? Espera aí. Não, né? Deu não? Isso foi feito para não funcionar. Sempre. Não consegue não, Arinha? Tá o quê? Ah, ele tá só com PDF? Você não consegue mandar para ele, não, né? Pode mandar. Pode mandar. Eu tenho, como é que fala? Tem que mandar por e-mail? É por e-mail? Entendi. Oi? Ah, tá. Então tá bom, gente, desculpa aí. Mas a gente vai ver o vídeo, né? O vídeo ele já dá, né, assim, a ideia do quão robusto, do quão inovador, quanto moderno ficou o nosso projeto. Eu acho que acabou, né? Já chamou. Presidente, se você quiser... Não, vamos suspender por alguns minutos para que realmente possa ser feito, dada a importância aí desse tema, principalmente porque a gente está vendo uma possibilidade de que a região metropolitana de Belo Horizonte venha a ter um complexo hospitalar moderno, bem feito, que realmente possa resolver os problemas. E vamos também tentar copiar o que foi feito no Hospital Célio de Castro, o que foi feito na Prefeitura de Contagem, né, pelo governo da Marília, né, do PT, na questão da PPP, também nas questões do SSA, né, também lá em nossa cidade de Salvador, né, onde o governo do Estado está fazendo várias PPPs, um Estado que tem aí 3 mandatos, né, seguidos de governadores aí do PT, né, e acham que esse é o melhor projeto, né? É lógico que aqui vão botar defeitos, né? Apesar de que é uma questão mais ideológica, e nós temos que olhar principalmente a questão da população. Como é que fica mais ágil um hospital para poder resolver? Agora mesmo tem uma PEC, que nós estamos olhando a PEC, porque o Hospital Universitário do HU, ele não pode, é proibido receber recursos da saúde. Hospital universitário com pronto-socorro, com UTI, é proibido. Então, são umas questões realmente absurdas. Aí eu propus uma PEC, né, os hospitais, no ano passado, filantrópicos, não podiam receber recursos, então se cria alguns patamares ideológicos para ficar infernizando a vida da população. E esse projeto aqui, com certeza, ele vai destravar o atendimento, a saúde, melhorar hospitais que têm aí 50 anos, tem mais talvez, né,
Renata? Mas tenho 90 anos. 90 anos, né? Que às vezes não dá nem mais conserto. Uma concepção realmente mais moderna, bota o que é aproveitável, né? Porque lá na Bahia, o componente ideológico ele acaba não tendo, né? Porque se o governo é de um partido, não tem ideologia contra qualquer ideia desse governo. Agora, aqui em Minas Gerais, as coisas vão funcionando bem, e aí a gente sempre tem dificuldades, né? Estamos também tentando ver com o presidente Tadeuzinho para colocar em pauta ainda esse ano a questão da SSA, lá da FEMIG, né? Também tentar ver se a gente consegue estender isso para o hospital universitário lá de Montes Claros, do HU, Hospital da Unimontes, porque você vê o seguinte, não, nós queremos concurso para todo mundo, tá bom, nenhum neurocirurgião faz concurso, e aí? Deixa o povo se lascar. Se lasca, e se lasca, né? Então, é uma situação muito complicada. Não tem jeito, tem que achar uma fórmula mais moderna de que o povo seja atendido, bem atendido. Então, estão vendo aí? Já conseguiram dar um jeito de achar o caminho? Vai passar? Ótimo. Ah, tá. Vamos lá tentar. Lindo, né? Tem o QR Code, né, Lara? A Lara vai colocar aí, vocês podem entrar pelo celular, e aí dá para visitar, é como se vocês estivessem entrando assim, dentro do prédio, visitando o complexo de saúde, é muito legal. Então, assim, hoje, deputado, para quem, né, vive no dia a dia ali e vê a estrutura que a gente tem à disposição, né, Josi? E, principalmente, a gente, né, da FEMIG, que atende paciente, você olhar para um vídeo, chega a emocionar. Porque, assim, as nossas estruturas são muito antigas, e elas são tão antigas e tão precárias que a gente, por mais que a gente arrume, e olha que a gente investe muito dinheiro, né? A gente tem obras o tempo todo, a gente tenta alterar, melhorar, mas o fato delas serem muito antigas fazem com que sempre você tenha que ficar arrumando, e a coisa nunca parece estar nova, né? Então, eu acho que o complexo ele vai dar um outro nível de atendimento, de conforto, né, de qualidade
para o paciente do SUS, que é com quem nós né, estamos aqui, é por quem nós estamos aqui trabalhando todos os dias. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, eu tenho falado isso com meus servidores, né? É um projeto muito grande, é um projeto complexo, mas é um projeto que vai dar resultados diferenciados, né, para os nossos usuários. E que, por isso, eu acho que a gente tem que estar, inclusive, juntos nisso, fazendo o possível e o melhor para que a gente acerte em tudo, né? Acerte na contratação, acerte no planejamento e acerte no monitoramento depois que esse contrato, né, tiver assinado. É isso. E obrigado, Renata. Realmente um projeto muito bom. Gostaria de ver se a gente consegue entrar na videoconferência com a doutora Kátia Rocha, né, uma pessoa que cuida muito aí da questão dos nossos hospitais, com a palavra a nossa amiga Kátia Rocha para a avaliação sobre esse projeto. Deputado Arlen Santiago, me escuta? Sim, estou escutando. Uma boa tarde, então, na sua pessoa, a todos os presentes que integram a mesa, que estão aí assistindo nessa importante audiência pública. Dar os parabéns aí para a Renata pela apresentação. Eu tive um pouquinho de dificuldade de ouvir, porque o som está um pouquinho baixo, mas eu fechei até o vídeo aqui para ficar com o ouvido bem próximo do computador e conseguir prestar atenção em tudo. Eu queria só, antes da minha fala, que a Renata só me tirasse uma dúvida. Hoje, das 17 unidades, né, que a rede FEMIG possui, a ideia nessa parceria público-privada é que 4 unidades seriam agregadas nessa parceria, Renata? Meu áudio está desligado? Ah, ligou. Não. E doutora Kátia, prazer, obrigada, viu, pelas palavras. Então, exatamente, hoje nós temos aqui em Belo Horizonte 8 hospitais, né? Destes 8 hospitais, o complexo de saúde, ele se refere a 4 dessas unidades, né? Então, a ideia é que a gente faça esse novo prédio, este complexo, e faça, então, a mudança mesmo, né? Nós vamos mudar de casa. Né, hoje, as pessoas que estão lá na maternidade Odete Valadares, né, ali na Contorno, a gente vai juntar nossas malas e ir lá para dentro desse novo complexo de saúde. Então, a gente, né, e além de juntar, colocar esses 4 hospitais dentro do complexo, a gente vai ampliar esses serviços que eu comentei aqui, que é a oncopediatria, né, a oncohemato e tal. E os outros 4 hospitais? Os outros 4 continuam lá, né? O João 23, o Raul Soares, peraí, quem mais, hein? O Júlia Kubitschek e faltou um. E o Amélia Lins, exatamente. Doutora Kátia? O áudio dela. Agora sim. É porque o áudio é bloqueado aqui por segurança, né? Para a gente não atrapalhar. Deputado, o senhor já conhece meu trabalho, né? Eu acredito aí que, no mínimo, por 24 anos, né? Eu me recordo aí há 24 anos, quando eu estive no seu gabinete, conversando sobre as nossas instituições beneficentes, né? Conhecidas aí, a maioria delas como Santas Casas, e eu sempre lhe trouxe, né, o problema que nós temos da questão do custeio das nossas instituições. Conseguimos, nesses 24 anos, sim, avançar muito, trazendo muitas informações para a nossa sociedade, né, dessas instituições que são tão relevantes, são instituições privadas, é importante a gente deixar isso claro, né, as nossas santas casas aí, centenárias, muitas delas, e que hoje prestam um serviço público extremamente relevante no Sistema Único de Saúde, muitas delas sem qualquer mais vinculação com aquela lógica, né, de quando foram criadas, que era a lógica do atendimento apenas a pessoas carentes, né, a pessoas em condição de vulnerabilidade, porque a gente sabe que o Sistema Único de Saúde foi pensado para todos, né, que estão no nosso país, independentemente de classe social, de nacionalidade. Então, na medida em que essas instituições assumiram o papel também de protagonistas da prestação de serviços ao SUS, elas deixaram muito de lado aquele papel puro e simples, né, da misericórdia, que seria aquela lógica do serviço assistencial. O SUS não tem natureza assistencial, né? O SUS realmente ele é universal, é para todos nós. Uma das coisas que eu queria, por que eu puxei o gancho falando das instituições que eu represento? Um dos grandes gargalos que a gente tem hoje
para tornar as nossas instituições cada vez mais eficientes. Gestão, eu acho que é um elemento sempre fundamental, né? Não adianta ter muito dinheiro se não tiver uma boa gestão, mas os nossos hospitais avançaram muito, especialmente as nossas grandes instituições, no quesito gestão. Mas a gente percebe nas últimas 2 décadas que a gente não avançou tanto no quesito custeio, né? Remuneração adequada. E quando a gente vê um projeto belíssimo como esse, né? Eu não tenho dúvidas, gente, do sucesso da ideia, tá? E eu não sou presa, deputado, acho que isso também o senhor sabe bem, a questão ideológica, né? Eu sou presa a boas ideias, desde o momento em que é apresentada uma boa ideia, que vai trazer realmente a melhoria do atendimento para o nosso Sistema Único de Saúde, a gente tem que investir fundo nela. Mas a minha grande preocupação, e que eu acho que isso é um debate que nós precisamos fazer na nossa sociedade, é o custeio, né? Nós não podemos ter ilhas de excelência no Sistema Único de Saúde, como se realmente eu tivesse um SUS aqui e outro SUS acolá, né? Eu preciso realmente ter uma uniformização realmente do custeio para que realmente o serviço hospitalar ofertado tanto no complexo hospitalar na FEMIG, na nossa Santa Casa de Belo Horizonte, lá em Montes Claros, no Dilson Godinho, seja o mesmo serviço do ponto de vista do custeio, para que o acesso àquele serviço seja, eu não vou falar idêntico, né? Porque o serviço de saúde ele é também construído por pessoas com habilidades. Então, é claro que nós vamos ter variações, mas do ponto de vista do acesso a medicamentos, né, do acesso a tecnologias, olha só, né, como que a gente está vendo a tecnologia na área da saúde, a robótica, a inteligência artificial, né? Então, se a gente vai ter um grande centro com toda a tecnologia embarcada, eu não posso entrar em outra instituição que não tem dinheiro, por exemplo, para pagar os seus trabalhadores o 13º no final do ano, né? Diga-se de passagem, nós estamos vivendo agora o fim de ano. E por que eu digo isso? Aqui não é nenhuma crítica no sentido de impedir o acesso dessa boa ideia, tá? Mas é para a gente refletir realmente algo que é fundamental, né? Se a gente está na casa da gente, quer fazer uma obra, a gente quer ampliar nossa casa, a gente quer ter mais filhos, a gente tem que fazer conta, né? E eu acho que é fundamental que essas contas sejam feitas para a gente entender o impacto financeiro de todo esse projeto, né? Hoje, a FEMIG, numa ordem orçamentária, tá? A gente puxou os dados orçamentários, não verificamos a questão da execução orçamentária, mas a FEMIG hoje, com as suas 17 unidades, custa, em média, do ponto de vista orçamentário, quase 2 bilhões ano, tá? Só para se ter uma ideia de ordem de grandeza, o Valor a Minas hoje, que é um recurso adicional que o Estado repassa para aproximadamente 260 hospitais filantrópicos em Minas Gerais, representa a ordem de 1,5 bi. Então, é claro que a comparação aqui é difícil, porque eu estou falando de uma ajuda de custeio do Estado. Esses hospitais recebem também recursos da União. Mas para a comparação ficar mais simples, o deputado Arno vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Quando eu estou na luta pela remuneração adequada dos nossos hospitais, e pego como referência a tabela SUS, né, inclusive buscando recursos federais, o que a gente batalhou firme, né, deputado, lá em Montes Claros, eu estou falando de algo que os hospitais precisam, principalmente hospitais gerais, tá, gente? Hospitais com complexidade embarcada. Seria algo da ordem de 3 a 4 vezes a tabela nacional de procedimentos do Ministério da Saúde. Quando eu olho para esse orçamento da FEMIG, eu estou falando de algo da ordem de 13 vezes a tabela nacional de procedimentos. Lembrando que os nossos hospitais beneficentes, a maioria deles recebe algo inferior a 2 vezes a tabela SUS. Então, todo nosso cidadão, quando entra numa Santa Casa, saiba que aquele hospital que agoniza muitas vezes com dificuldades financeiras, faltando às vezes algum medicamento, deixando de pagar os seus trabalhadores, é porque ele precisa de mais dinheiro, ele só recebe, em média, 2 vezes essa referência nacional. Se ele recebesse 3 a 4 vezes, sendo um hospital maior, ou um hospital menor, né, hospitais com menos de 100 leitos realmente precisam de mais recursos. Esses teriam que receber de 5 a 6 tabelas SUS. Mas quando a gente olha hoje para a situação posta e com as dificuldades que a gente tem de investimentos na rede FEMIG, a gente já tem um recurso incrementado pelo Estado que chega aí à ordem de 13 vezes a tabela nacional de procedimentos, em média, olhando para as 17 unidades. Então, quando a gente fala, né, da simplificação, que é muito legal essa ideia, né, de você ter
um único, vamos dizer assim, um único fornecedor, vou falar fornecedor, gerenciando uma gama de serviços de apoio, né, não assistenciais, que são Doutora extremamente Cátia, vou relevantes na ter que rotina interromper, municipal, que né? vamos Está entrar em acabando? votação ali do IPSEM, que eu vou ter que suspender aqui por alguns instantes, peço desculpa aí. Ah, tá. Mas eu estou acabando também. Vamos lá, deputado, só para encerrar, então, o que eu gostaria, assim, de deixar como uma mensagem, sabe? É claro que aí já existem outros cases, né, que foram examinados, mas eu acho que a gente precisa sempre contar com a valorosa contribuição, né? Não obstante, aí eu sei que todas as pessoas envolvidas no projeto detêm expertise, né? Mas quando a gente olha para a ordem de grandeza dos números, eu acho que a gente precisa ter noção realmente de quanto custará isso, né, aos cofres públicos. Não estou discutindo as melhorias, mas os caminhos que a gente vai adotar para chegar a essas melhorias com vistas, né, a gente multiplicar o que é tão escasso, que é o recurso público. Porque hoje, né, se a gente for examinar a situação, né, dessa ideia de entregar para um único parceiro, dentro da lógica da PPP, a execução dos serviços de apoio, é importante a gente lembrar que certamente virá um conglomerado de empresas com finalidade lucrativa, o que é natural. E para elas terem um retorno dos investimentos que elas farão, que será um grande investimento, não tem dúvida, a execução desse serviço de apoio, a gente sabe que não são os serviços mais custosos dentro dos nossos hospitais, né? Os serviços assistenciais, esses sim são caríssimos, né? Quando a gente olha para neurologia, oncologia, né? Então, nós vamos ter que pensar realmente o orçamento, tanto desses serviços de apoio, né? Com esse retorno que o empresariado naturalmente terá que ter, como também o custeio desse novo conglomerado, né, entendendo já os números que estão postos hoje dentro do orçamento público. E tentando compreender, né, quando eu falo, gente, de um parâmetro de remuneração, se eu hoje chamasse um hospital privado para receber na gestão de hospitais 13 vezes a tabela SUS, deputado, eu te garanto que esses hospitais teriam grande capacidade de investimento, né? Coisa que hoje nós não temos recebendo, o que não passa nem 2 vezes a tabela nacional de procedimentos, e atingimos o equilíbrio, conseguimos oferecer um serviço de qualidade quando um grande hospital filantrópico chega aí próximo de 3 a 4 vezes a tabela SUS. Então, eu como cidadã, né, eu desejo aí todo sucesso nesse empreendimento, mas peço muita atenção. E estamos à disposição, todo o nosso grupo, né, aqui de Minas Gerais, mas eu tenho certeza que filantrópicos de todo o Brasil estarão à disposição do Estado de Minas Gerais, porque essa é uma força do SUS hoje que não pode ser encarada mais como uma mera participação complementar, né? Os nossos hospitais beneficentes hoje se confundem com o próprio SUS e tem um arsenal de conhecimento de gestão que pode muito auxiliar em momentos como esse, e que a gente aí sim exerce, né, a verdadeira democracia, né, que é colocar todos aqueles com capacidade realmente para contribuir, para serem ouvidos, como o senhor está fazendo aqui hoje. Então, eu acho muito importante não só debatermos o formato do projeto, né, o Serviço Social Autônomo, a PPP, mas entendermos também o custo final de tudo que nós estamos falando e comparar realmente com grandes serviços que nós temos hoje, que já oferecem acesso, qualidade e ter noção realmente do custo e da eficiência desses outros serviços, porque basta a gente lembrar, né, que o Estado avançou com a criação aí de 13 unidades, a construção de 13 unidades ao longo desses anos, está tendo muitas dificuldades de colocar em operação essas unidades, até porque um dos elementos não discutidos no tempo adequado foi o custo dessas unidades. Agora estamos aí com pelo menos 4 unidades prestes, né, a começar o funcionamento, mas nós não entendemos ainda o impacto, tanto do ponto de vista do orçamento público, para outras unidades que já estão em funcionamento. Aí muitos vão falar assim, mas não nos preocupa se fechar o hospital beneficente lá de Divinópolis, de Teófilo Otoni, preocupa sim, porque esses hospitais atendem ao SUS aí há mais de 5 décadas, ou às vezes até há mais de 100 anos, e receberam muitos recursos públicos para estar funcionando como estão hoje,
a um custo baixo, muito baixo, né? Então, temos que entender esses caminhos, se eles não nos levam a direções corretas do trato do recurso público e da entrega de um serviço de qualidade. As duas coisas precisam andar juntas. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Obrigado, doutora Kátia Rocha, como sempre, extremamente lúcida, mas é um problema ideológico que o nosso país tem já há algum tempo. Inclusive, na Constituição de 88, tinha um pessoal que propugnava para que só tivéssemos serviços públicos, 100% públicos. E nós sabemos, qualquer estudo que fizer para cuidar de um paciente com pneumonia num hospital público, num hospital filantrópico e num hospital particular, você tem um custo. E sempre no hospital público, esse custo ele é maior. Infelizmente, nós sabemos disso aí. Agora, já que tem o hospital público, que tem que se manter público, como é a questão da FHEMIG, né, nós estamos buscando algumas ideias que possam fazer com que esses hospitais públicos possam ter uma melhor gestão, uma gestão mais fácil, para que esse custo de 13 vezes a tabela do SUS, que ele possa realmente diminuir e a pessoa ser beneficiada. Nós temos algumas situações também que a Renata tem enfrentado e que têm sido bastante interessantes. Por exemplo, a questão do Alberto Cavalcante. Eles resolveram fazer uma radioterapia lá no Alberto Cavalcante há muitos anos atrás. O aparelho já se encontra completamente sucateado, há mais de 10 anos ou 15, sem estar atendendo nenhum paciente. Os pacientes, então, que fazem quimioterapia ou algum outro procedimento, eles têm que sair de lá e ir para o Luxemburgo. Por quê? Porque o hospital público não consegue fazer uma manutenção de um aparelho daquele. Eu estive no Hospital Alberto Cavalcante quando faltava um fio, 300, 200 metros de fio, para poder fazer um tomógrafo novinho, olhar e funcionar, né? Eu também fui no Júlia Kubitschek, né, vendo um tomógrafo que estava lá, parado há alguns anos, porque não se conseguia colocar para funcionar. Então, essa questão das leis sobre funcionamento de serviços públicos, eles realmente fazem com que encareça muito, se gaste muito dinheiro, e o principal, que é a pessoa que precisa de ser atendido, para quando ela é atendida, fica realmente muito mais caro. A senhora tem aí toda a razão aí. E, se não fossem os hospitais filantrópicos, nós não sabemos onde é que estamos. E, realmente, as questões elas são muito complexas. Por exemplo, a questão do Sara Kubitschek, os hospitais Sara, né? Quer dizer, o médico lá ganha R$30 mil por mês. Né? O médico da FHEMIG, ele ganha... 10. Quanto? Ganha R$10 mil. Então, aí exige uma fidelidade, né, de exclusividade. O outro sujeito ainda pode trabalhar em outros lugares. O que é que acontece? Nós estamos passando agora por um grave problema. A consulta do SUS, desde que o atual presidente entrou há bastante tempo atrás, há 22 anos atrás, né, ela continua aí em R$10. Qual o cirurgião de cabeça e pescoço que atende no hospital filantrópico para receber R$10? Qual o neurocirurgião que atende no hospital filantrópico para R$10? Qual o cirurgião torácico oncológico que atende no hospital a R$10? Então, o que está havendo? O SUS não paga, fala de incentivos, e nós, se acabássemos esses incentivos todos, eles não dariam 20% ou 30% do valor da tabela, quer dizer que não resolve o problema, e os hospitais têm, não, eu para manter um mastologista que atenda 100 consultas para mim no hospital filantrópico, eu tenho que pagar ele no mínimo R$10 mil. Então, sai a R$100 a consulta.
O governo federal entra com 10, e o hospital tem que ver da onde que ele tira esses outros 90. Então, realmente é uma situação terrível. Essa semana eu tive com alguns pacientes, inclusive a secretária de Saúde de Montes Claros, a Dulce Pimenta, ela me procurou porque simplesmente nenhum cirurgião de cabeça e pescoço quer ir para um hospital de mais de 500 leitos, que é a Santa Casa de Montes Claros. Nenhum quer ir. O que tinha lá saiu. Só faz particular e talvez vá até para Brasília. Não faz. Então, pacientes têm 6, 8 meses esperando uma consulta e eles não devem estar conseguindo um outro cirurgião de cabeça e pescoço. O que aconteceu, Kátia? A Dulce, desesperada, me liga e me pede: Arlen, será que você consegue conversar com o pessoal do Jus Godinho para eles atenderem esses pacientes que a Santa Casa parou de atender e que estão lá sem fazer nada? O hospital olhou e falou assim: não, eu preciso, para poder dar a vazão dessa quantidade de pacientes, eu preciso de um recurso X, para, durante 3 meses, contratar algum cirurgião de cabeça e pescoço que vá para lá e que faça essas cirurgias, essas biópsias, essas questões aí. Resultado, ela até topou pagar algumas coisas, porque ainda tem mais. No hospital filantrópico, você tem lá, faz uma biópsia de tireoide, uma punção, dá suspeita de um tumor papilífero, opera. Aí a operação completa não chega a R$1.000. Anestesista, cirurgião de cabeça e pescoço, hospital, leito, acompanhante, tudo. Aí vem lá, no anatomopatológico, não tem malignidade. Sabe o que eles pagam? R$180 tudo. Quer dizer, o médico fica possesso. Você pega lá, está com a suspeita de um tumor de ovário. Aí vai o cirurgião oncológico, prepara tudo, faz a cirurgia. O que acontece? Não é câncer. O que acontece? Paga R$100 e poucos para tudo. Então, assim, acaba quebrando qualquer tamanho do sistema. E isso está no livro do INCA, Eu me lembro que em radioterapia, por exemplo, que vai ser o próximo problema a acabar, tanto que a maioria das residências, tirando o Sírio, Albert Einstein, a maioria das residências nem tem nenhuma inscrição para o sujeito fazer a radioterapia, porque não tem onde trabalhar, e com o último aumento que teve recomposição, que foi em 2009, o dólar era 2, o dólar está a 6. A questão, por exemplo, de braquiterapia de colo de útero, né? Quem tem um serviço, ele paga 240 mil de manutenção e fio de irídio. Pouquíssimos serviços conseguem faturar pela tabela que está defasada desde 2009, que o dólar era 2, ele não consegue nem o dinheiro para manutenção. Não é para pagar o médico que faz, não é para pagar a enfermeira, o hospital, a luz elétrica, não. Então, realmente, nós estamos aí no fundo do poço, e essas ponderações são muito interessantes. Mas a Renata é uma pessoa que tem muita sorte. Agora mesmo ela fez um concurso para o Alberto Cavalcante, e lá não tem, na linha de profissionais, não tem cirurgião oncológico. Então, ela conseguiu que 2 cirurgiões oncológicos fizessem a prova e passassem no concurso, 2 filhos do Mário Carvalho, que é um dos maiores cirurgiões oncológicos do Brasil. Então, os 2 passaram, e eles já queriam desistir, e falaram comigo que ia desistir. Eu liguei para a Renata: Renata, pelo amor de Deus, não deixe eles desistirem, não. Aí ela deu um jeito de organizar com eles. Quer dizer, nós temos que ficar fazendo jeitinho por causa dessa questão do SUS. Quer dizer, nós não temos vacina de catapora, nós não temos vacina de Covid, nós não temos material para diabético, porque a Anísia não dá conta de poder comprar com a Ana Estela Haddad, que é a mulher do Haddad. Eu não sei nem se é nepotismo isso, né? O marido é ministro, a mulher tem um cargo de confiança. Quer dizer, para uns tem nepotismo, para outros não tem. Então, essa situação realmente dramática, mas
temos que dar uma olhada, realmente, como abaixar esse custo da FEMIG. Acredito que com um prédio novo, com esse material novo, a gente crie. Mas se ficar no mesmo esquema da FEMIG, não, vamos fazer um concurso para radio-oncologista, vamos fazer um concurso para físico. Um físico médico hoje, ele não trabalha por menos de R$25.000. Você vai ter concurso para físico médico por R$25.000 para 8 horas, para você ter 2 num serviço, se for ter radioterapia. Então, nós estamos chegando cada dia mais no fundo do poço. E aí, quando a senhora fala, Kátia, e levantou muito bem, por exemplo, gasta-se R$1,5 bilhão com Valora Minas e Opera Mais. Quer dizer que se o governo do Estado não complementasse a tabela do SUS, ia ficar quase 1 milhão de pessoas sem serem operadas, porque não dá para operar mais por R$250 uma vesícula, médico, anestesista, material e tudo. Não dá. E o governo federal finge que não é com ele. E o pior, a população, ela reclama do hospital, ela reclama do médico, ela reclama do prefeito, do diretor, e não reclama de quem consegue ter aí trilhões de impostos, né? Esse ano mesmo nós teremos um excesso de arrecadação com relação ao ano passado de mais de 320 bilhões de reais, e a questão da saúde não consegue comprar vacina de Covid. Renata, por favor, para a gente terminar e achar essas boas ideias da Kátia aí para implementá-las, como as boas ideias também que a nossa diretora e a equipe da FEMIG está tendo. Kátia, a sua colocação é muito importante. E tão importante que a FEMIG, né, já vai fazer quase 4 anos que eu estou na FEMIG, e desde o início eu tenho lutado, né, junto com a equipe, né, para a gente fazer essa mudança de mindset, que não é só da FEMIG, é do setor público como um todo. Né? A gente está no século XXI, no ano de 2024, e o setor público precisa se atentar a entregar mais com o recurso que ele tem disponível. Então, o nosso projeto ele vai nesse caminho, nesse sentido. A gente precisa aumentar a produtividade. Então, a gente custa 2 bilhões, você olhou, está corretamente, mas a gente precisa entregar mais com esses 2 bilhões. Seja na eficiência do atendimento do dia a dia dos nossos pacientes, né? A gente usa DRG, vocês devem usar também, né? Em alguns dos hospitais, santas casas. Então, a gente está sempre em busca de melhorar a nossa permanência para produzir mais, para ampliar acesso. E a PPP, né, ela vai nos permitir, realmente, para além de aumentar leitos, né, o que significa aumentar despesas, num primeiro momento. Por outro lado, quando a gente fala de compartilhar serviços, né, diminuir custos de transação, a expectativa e o planejamento é que, com este mesmo recurso, a gente consiga fazer bem mais pela população do que a gente faz hoje. Então, esse é um ponto muito importante para a gente, enquanto setor de saúde, né? Não só os hospitais públicos, mas, principalmente, nós, hospitais públicos, precisamos correr atrás né, de fazer mais, de fazer melhor. Não se usa mais ter o dinheiro e o setor público fazer o que der. Isso não existe mais. Né? A gente tem que ter o olhar na assistência, o olhar no paciente e fazer por ele tudo de melhor e de mais, né, e com maior qualidade, utilizando o recurso da melhor forma possível. Né? Esse seu ponto é um ponto muito importante. Mas eu também quero deixar aqui esse registro, sabe, Kátia, que a gente está fazendo né, os nossos projetos, e a PPP entra nisso, para que a gente consiga superar estes obstáculos que o deputado Arlen trouxe aqui e que são verdadeiros. Mas, ao superar esses obstáculos, a gente vai conseguir ser bem mais produtivo. Né? No LACEN, para você ter ideia, a gente está falando de duplicar a quantidade de análises que a gente faz hoje. Né? Então, nós vamos fazer com o mesmo recurso
o dobro, né? Isso é muito importante. Eu acho que a gente, enquanto servidor público, a gente tem que correr atrás desses resultados. Sobre a lucratividade, né? Hoje a gente, para fazer, colocar a PPP na praça, né? O edital na praça, um dos dados mais importantes e que vão estar na consulta é a demonstração da vantajosidade. A gente só pode fazer a PPP se a gente conseguir demonstrar nos números da modelagem que, fazendo pela PPP, nós teremos um custo menor do que se a gente fosse fazer isso da forma tradicional. Né? Então, fazer tradicional é, né, fazer a obra, depois manter, fazer aquele tanto de contrato, né, o que eu expliquei aqui anteriormente. Então, compara-se o tradicional com a modelagem PPP e, então, demonstra-se no estudo a vantajosidade. E a gente já conseguiu perceber na modelagem, né, e é por isso que o projeto está sendo encaminhado, que há uma vantajosidade no projeto. Renata, te agradeço muito. Josiane, Kátia, a todos vocês, muito obrigado por esse esclarecimento. Esse aqui nós vamos pedir, vou pedir ao Gustavo, meu assessor, para que realmente possa passar várias vezes para que os outros possam realmente ver. Cumprida a finalidade da reunião, encerro aqui essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Obrigada. Prazer, Kátia.